Oi, pessoal, boa tarde, como é que vocês estão? Olha só, tem muitas pessoas assistindo os vídeos aí e não estão se inscrevendo. Por favor, nesse momento agora te inscreve aí, dá um tempinho. Escreveu, beleza. Depois dá o seu like aí, já compartilha, tá? Tem 10 mil pessoas que já visualizaram, mas tem muita gente que não está se inscrevendo. Tanto nos shorts como nos vídeos. Então se inscreve agora, isso, escreveu, isso, se inscreve, compartilha, porque daí o YouTube, ele faz a leitura que está sendo muito proveitoso esses vídeos, que é uma benção, e que ele pode ser encaminhado para os outros lares, para as outras famílias, assim esse canal vai crescer para abençoar outras pessoas, tá? E a todos nós. Então se inscreve aí agora, isso, dá o seu like e depois se você gostou, compartilha para algum familiar teu. Com a Bíblia aberta aqui, tá? Eu tô aqui trabalhando com o Samuel, comigo, gravando, Gabriel, em oração também. Gostaria de abrir agora em Gênesis 12, mas antes com a Bíblia aberta nós vamos orar. Querido bondoso Deus, nos abençoe, nos cuide, nos proteja, nos use para a tua e tua glória, que essa mensagem de Deus possa ser uma bênção para nós. Em nome de Jesus, amém. Você já se sentiu chamado alguma vez por Deus? Para um trabalho na escola, para namorar alguém, para viajar, para pregar o evangelho? Você se sentiu chamado? Será que Moisés se sentiu chamado alguma vez? Será que José se sentiu chamado? Será que Abraão se sentiu chamado? Na verdade, Deus tem um chamado para todos nós, para sermos cidadãos, candidatos a cidadãos do lar eterno, ao qual vamos morar com Cristo 1000 anos, e depois para essa terra não vai transformada pelo poder de Deus. Mas eu quero abrir com vocês aqui em Gênesis 12, versículo 1, diz aqui, ó, Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. O Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e abençoarei os que te engrandecerei, e o seu nome seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus faz um chamado para Abraão, que estava no comodismo da sua terra, ali com riquezas, muitas posses, para ele sair. Para ele ser uma bênção para as muitas nações. Deus faz um chamado para você. E por que será que Deus pediu para Abraão sair da sua terra, da sua parentela? Queridos, enquanto às vezes nós ficamos em volta do umbigo do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos irmãos, a gente não estuda, às vezes não vai para uma faculdade, não vai trabalhar de manhã, de tarde, de noite, estudar, a gente não vai ter um crescimento espiritual, crescimento pessoal maior. Por exemplo, eu sou evangelista, eu cuido da minha esposa, do meu filho, da minha filha, eles cuidam de mim também, mas eu viajo pelo menos uma semana por vez para ir para outras terras. Estava em Uruguaiana, vou para Santa Cruz, pregar, evangelizar, entrar em lares com problemas, dificuldades, e lá eu sou usado por Deus para pregar para aquelas pessoas. Eles também cuidam de mim, pregam com a vida para mim, mas é só naquele momento que eu estou orando lá, estou jejuando lá, e estou longe dos meus parentes biológicos, é que eu cresço. Então, por isso que Deus tem um chamado para você, para evangelizar, para pregar, para estudar, para trabalhar, e às vezes até fazer uma viagem de distanciamento dos teus familiares. Porque é quando nós estamos, às vezes, mais distantes dos nossos, mais perto de Deus, em oração e consagração, é que nós podemos crescer. Então, por isso que Deus tem um chamado para mim e para você. E esse chamado, assim como Abraão, assim como José do Egito, José teve que sair da casa dos seus pais. Ele era, assim, um menino mimado, ele era o preferido do pai. Ele tinha tudo para ele. Ele teve que cair no fundo do poço, mas Deus estava com ele. Ele teve que ser como escravo. Ele teve que ir depois lá ser servo. Caiu na prisão para ser ensinado a ser humilde, a ser habilidoso, a ser dedicado, de tal forma que Deus disse para ele como acharíamos o Espírito de Deus em tal homem. E lá longe dos pais, ele cresceu e se tornou governador do Egito. Então você entenda que às vezes Deus está te chamando para estar um pouquinho longe do pai, pelo menos de manhã, ou de tarde, de noite, na comunhão, no trabalho, para estar perto de Jesus e ser bênção. É por isso que Deus faz um chamado para todas as famílias da terra. E Deus quer que a gente vá até os confins pregar, evangelizar, dar estudo bíblico, visitar, levar comida, alimentação. Deus faz um chamado para mim e para você. Vamos concluir aqui. Gênesis 12, versículo 1. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. O Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te engrandecerem,
O seu nome será uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem. Abençoarei e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. E vocês serão benditas todas as famílias da terra. Sabe que Jesus me chamou para sair um dia de casa e trabalhar no hospital por 28 anos. 28 anos. Depois Jesus me chamou para ser aqui da igreja da Santa Rosa e ser um evangelista, um primeiro ancião na Central de Alvorada por 15 anos. Lá 4 igrejas iniciaram pelo trabalho dos irmãos, meus também como instrumento das mãos de Jesus, pregando em tendas, salões. Depois de lá eu fui para a Bahia em 4 anos, fazer evangelismo 20 dias cada vez noutra terra. Longe de casa, trabalhando no hospital. Longe de casa, da Igreja Santa Rosa, pregando na Alvorada. Longe de casa, de Porto Alegre, pregando na Bahia. E agora, por último, saí do hospital, ele me tirou de lá, que eu ouvi chamado Sai, para mim em vários lugares do estado levar mensagem. Deus tem um chamado para você. Ora, lê a Bíblia, te consagra, ele tem um chamado. E às vezes nós vamos crescer, não é pertinho do pai, não é pertinho da mãe no sentido de alguns momentos, mas é aos pés de Jesus, com oração, com consagração, com a palavra de Deus e firme com Jesus. Que Deus abençoe vocês, eu quero orar com vocês nesse momento agora. Querido e bondoso Deus, obrigado, a tua palavra foi aberta em Gênesis 12, versículo 1, o chamado que Abraão teve, José teve um chamado, Moisés teve um chamado, Moisés teve que sair da casa dele para ir para o palácio, da casa para o palácio. Teve que depois sair do palácio para o deserto, desaprender tudo que ele aprendeu no sentido de coisas militares, de coisas grandes, de poder de riqueza, de conhecimento, para aprender os pés de Jesus. Às vezes nós estamos lá no deserto. Se você está no deserto, estou no deserto, é que Deus quer ensinar-nos a ser humilde e manso como Cristo. E ser uma bênção dele. Para ele e por ele, onde quer que nos vire. Deus abençoe você, abençoe a mim. Em nome de Jesus, amém. Queridos, então, complementando aqui, gostou desse vídeo? Foi uma bênção? Sentiu o Espírito de Deus? Te inscreve agora, isso, para um tempinho, isso, estou dando um tempinho para você. Escreveu aqui no cantinho ali. Escreveu, dá o like positivo aí e compartilha. Espalha para as pessoas. Deus abençoe, até a próxima. Logo lá nos veremos. Valeu, um abração.